O poder de um indivíduo. Joel S. Goldsmith. Cada pessoa tem uma influência tremenda, não apenas sobre a sua própria vida, como sobre a vida dos que lhe são próximos e queridos. Mas ainda que isto tenha a possibilidade de influenciar o mundo inteiro. Qual a causa de um novo ano ser diferente para cada pessoa? A resposta, como sempre, pode ser encontrada numa só palavra: inconsciência. Em nossa natureza, cada qual atinge um estado ou grau de consciência. Seja qual for a nossa experiência externa, ela é sempre determinada por nosso estado de consciência. A palavra consciência encerra, portanto, o inteiro segredo da vida individual e coletiva, o segredo da harmonia ou da discórdia. Como crianças, não somos responsáveis, uma vez que sofremos a influência dos adultos. Só quando adquirimos a idade para tomar as próprias decisões e viver as nossas vidas, libertando-nos das influências da infância, as inconvenientes, ou aproveitando as que foram sadias, é que assumimos a consciência individual e a desabrochamos a nosso modo. Poucos indivíduos atingem a liberdade interna suficiente para viver suas próprias vidas, ao atingir sua fase adulta. Usualmente, enquanto estão na Terra, continuam a viver a vida dos outros, condicionados pelos padrões de sua comunidade, de sua família, de seus amigos. São incapazes de superar tais influências ambientais porque não foram orientadas no sentido de que cada indivíduo é uma consciência individual, com capacidades próprias, características singulares, dirigido por uma consciência divina interna, para livrar-se de todas as influências externas, ambientais, da época, da propaganda e começar a viver na liberdade com que Cristo nos libertou. A nós, que tivemos a ventura de ser dirigidos a um ensinamento metafísico ou espiritual, é dada a oportunidade de sair dessas influências para tornar-nos nós mesmos. Já nas primeiras experiências com os ensinamentos espirituais, aprendemos que existimos como consciências e que Deus é a substância primordial, a essência e a lei desta consciência nossa. Portanto, podemos e devemos demonstrar a graça de Deus, em vez de ficarmos restringidos e condicionados pelas influências físicas, mentais, morais ou financeiras sob as quais nascemos. Em verdade, vivemos pela graça de Deus. Podemos ficar acima de tudo o que se passa no mundo. Nosso bem não deve depender das condições externas favoráveis e nem pode ser despojado pelas circunstâncias adversas ou negativas. Devemos ficar acima da consciência das massas e começar a viver as nossas vidas como indivíduos. Só então é que chegamos ao novo ano. Nossa grande e única esperança está na transformação da consciência, que nos trará uma mudança interna. Esta melhora de consciência é que pode tornar o ano novo, melhor que no passado, mais rico, mais profundo, mais harmonioso e mais saudável. O novo, em nós, suscita o novo, fora e nas circunstâncias e nas pessoas. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Gálatas 5:17. Sois o santuário de Deus. Retirai-vos dos ídolos e não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6:16. Reconheça a presença interna concordando com a necessidade de transformação de consciência, para tornar o ano novo melhor em todos os sentidos. Cabe-nos determinar em qual deve ser esse novo estado de consciência. Uma consciência imbuída da verdade sempre expressará condições harmoniosas em sua vida. Nossa vida é um reflexo do grau de verdade imbuído em nossa consciência, isto é, a qualidade da verdade com que nossa consciência está construída. Se bem que seja verdade que Deus constitui a nossa consciência e, portanto, já possuamos a plena, completa e perfeita consciência espiritual, devemos compreender que essa perfeição é potencial, disponível, demonstrável. Cabe a cada um de nós revelar aos poucos essa perfeição, por um trabalho individual na verdade, pelo empenho em nossos deveres, até que a presença seja realizada em plenitude, a nossa consciência. Sem um contínuo reconhecimento desta presença interna, ficamos hipnotizados pela consciência de massa e sujeitos a ela. Ficamos sob a lei de acidente, em se coincidir de ser um novo ano progressista, de boa saúde, talvez partilhemos disso. Mas se acontecer um ano economicamente depressivo, de epidemia, também disso partilharemos. O modo de evitar fazer parte da consciência de massa, esse viver robotizado, movido pelas crenças mundanas, é começar e terminar nosso dia em estado de oração. É manter-nos vigilantes na consciência de nossa real identidade, como filhos de Deus, vivendo uma própria vida e não a vida dos outros, assim como não buscamos que os outros vivam nossa vida. Deus é que deve viver em ou como nós. Deus, no meio de mim, é poderoso. Há uma presença divina que vai diante de mim para endireitar os caminhos tortuosos, Is 45:2. Há um poder e uma presença espirituais dentro de mim, que é a lei de ressurreição sobre toda a experiência humana, sobre os meus negócios e meu corpo, sobre minha profissão e minha saúde.
Devemos aprender a conscientizar a presença divina em nós, muitas vezes ao dia, até que se torne uma constante. É isto que nos sobreleva a consciência da massa e nos capacita a viver sob a orientação de Deus, pela graça. A lei, a substância, o poder de Deus nos suprem, quando reconhecemos em todos os nossos caminhos e conservamos nossas mentes focadas nele. Só isto nos separa da influência da massa e salva-nos da experiência coletiva, capacitando-nos a ser uma lei em nós mesmos. Portanto, sede vós perfeitos. Vimos a ser uma lei sobre nós mesmos a partir do momento em que conscientizamos Deus em nosso íntimo e aceitamos que Ele nos dirija, do momento em que reconhecemos nosso relacionamento como filhos e herdeiros dele, em usufruto de todas as riquezas celestiais. Só pela consciente e compreensiva aceitação desta verdade é que nos colocamos sob a lei de Deus. Estamos sob as leis da humanidade, sob a lei do karma, sob a lei de causa e efeito. Todas as leis que operam sobre a consciência humana, produzem seus efeitos sobre nós, individualmente, enquanto não atingirmos a realização espiritual e não demonstrarmos a plenitude da harmonia pela graça. O mandamento é, portanto, sede vós perfeitos como é perfeito a vosso Pai Celestial. Elevando-nos gradualmente à perfeição é que nos separamos das leis e crenças que governam o mundo. Não há meio de um ser humano chegar a ser perfeito enquanto não reconhecer a perfeição potencial de Deus em seu íntimo, como possibilidade de alçar-se de glória em glória, sob a orientação divina, sob seu reino e sua lei. Só podemos ser perfeitos pela realização da perfeição divina que já está em nós. Este reconhecimento é importante para estímulo e esforço consciente de superação da influência de massa. Como dissemos, esta perfeição não se ganha num instante. Devemos começar no ponto em que nós estamos, sem reclamar essa perfeição a nós mesmos, mas esquecendo-nos das coisas que ficam para trás e conscientizando que eu e o meu Pai somos um. Esta unidade governa nossa vida com harmonia. É uma bênção, mesmo na pequena medida inicial de nossa capacidade. Ninguém, neste momento, está exprimindo a plenitude de Deus. Mas podemos regozijar-nos se, em alguma medida, já podemos demonstrar a capacidade de separar-nos da consciência de massa, se, em alguma proporção podemos apartar-nos dos erros, doenças e limitações a que estaríamos sujeitos num viver comum. De nada nos vale saber, ler, pensar, que a sintonia com o divino interno é benéfico. É preciso praticar. É indispensável buscar essa sintonia, para conquistá-la aos poucos. Se não a buscamos, quando a realizaremos? Nossa vida, neste ano, pode ficar sob a orientação e governo amorosos de Deus, na medida em que aceitarmos e praticarmos esta verdade e nela persistirmos. Não há meio de a lei ou a verdade espiritual tocar-nos com a graça, se não as aceitamos e não as buscamos conscientemente. Depende só de nós, é algo intransferível, ninguém pode fazer por nós, por mais que nos ame e por mais estreitos que sejam os laços que nos unam. Lembremos, mesmo depois de 3 anos de íntimo convívio com o Mestre, Judas o traiu, os demais discípulos, com exceção de João, o abandonaram, quando ele mais precisava deles. Isso mostra do quão convictos devemos estar da verdade, para abraçá-la e demonstrá-la em todas as circunstâncias. Fim. Biblioteca Virtual do PCJ.